Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão assistir a essa retap. Então, nós temos aqui uma discussão, né, a apresentação do gabarito da nossa A8, que teve como conteúdos uma parte da literatura, né, a nossa última parte, na realidade. Então, literatura de informação, literatura de catequese, barroco e arcadismo, que é o chamado período colonial, né, que nós vimos, sabendo que o barroco é a nossa primeira forma estética literária, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem como obra de referência, obviamente, o livro didático de vocês da literatura brasileira, tá? Antes da gente passar para a primeira questão, vamos relembrar um pouquinho esse contexto do barroco, né? Então, nós que passamos aí por uma iniciação de produção textual, né, que tinha como objetivo a descrição da terra, né, nesse processo aí do achamento do Brasil, daí a literatura informativa e não uma estética literária ainda, né? E até mesmo a literatura catequética lá do Padre Anchieta, né, que se dividia numa produção poética, numa produção dramática, também não tinha uma intenção literária, mas uma intenção doutrinária, que a gente sabe, né, da catequização dos indígenas, dos povos originários que aqui estavam antes dessa vinda, né, do branco português. E lembrar que o barroco é a arte essencialmente do conflito, né? Nasce dentro de um contexto de crise, né? Então, de repente, toda aquela empolgação pelas grandes navegações, a possibilidade até de juntar riquezas materiais, né? Se torna vazia ante a sociedade, né? As pessoas que se perguntam tudo isso para quê? Se a vida termina. Então, pensar agora sobre a efemeridade da vida, sobre esse aspecto, né, da matéria, do espírito, né? Então, daí também essa dualidade, e sabendo que o barroco faz oposição, né, frontal aí aos aspectos clássicos da racionalidade, da simetria, do equilíbrio, né? O próprio nome barroco designa uma pérola irregular, né? Então é não seguir algo rígido, simétrico, equilibrado. Então, inicialmente, essa é a ideia da estética barroca, que não acontece só na produção textual literária, né? Nós temos na música, na pintura, na escultura, como foi demonstrado para vocês. Algumas características aí do barroco, né? Nós temos o chamado fusionismo, que é a combinação da visão medieval com a visão renascentista. Aparentemente são coisas inconciliáveis, né? Opostas. O culto ao contraste, oposição de ideias, daí o uso de antíteses e paradoxos, lembrando que o paradoxo acaba sendo uma oposição praticamente inconciliável, né? Então, quando a gente se lembra ali de Camões, que fala amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Como é que uma ferida dói e não se sente, né? Então, é um aspecto mais profundo. E a antítese, né, normalmente aparece nesse jogo da oposição, noite, dia, tristeza, alegria. O pessimismo como parte desse pensamento, né, de por que acumular tantos bens se a vida acaba. O chamado feísmo, né, que causa um estranhamento, como assim um culto artístico ao feísmo, mas é o culto a imagens que não estavam no rol da beleza clássica. Então, assim, a caveira que aparece, a imagem mais escura, a morbidez, né, que tem ali em outro momento, o exagero também, né? Lembrando que o exagero é chamado de hipérbole. Nós temos também, não está aí, mas o hipérbato, que é a inversão da estrutura lógica direta do enunciado, da frase, né? E que contribui aí com um certo aspecto do hermetismo, da dificuldade que a gente tem com a leitura de um texto, de um poema barroco. A sinestesia, que é o apelo sensorial, e o barroco tido como essa expressão de sentimentos, né? Então, só lembrar daquele aspecto do pêndulo, né?
dionisíaco e do apolíneo, né? Então, a racionalidade, a emoção. O rebuscamento, uma ornamentação excessiva da linguagem, e isso aparece na escultura, na pintura, né? Como excesso. O cultismo e o conceptismo, que foram também conceitos importantes que nós colocamos para vocês, né? Vindos especialmente da Espanha, né? De autores espanhóis, que influenciaram Portugal, que, por sua vez, né? Vem parar aqui no Brasil. Tá? Então, o cultismo se encontra aí num aspecto mais poético, né? Como jogo de palavras, e o conceptismo dentro da prosa como jogo de ideias, né? De uma argumentação engenhosa, capacidade retórica, que é muito representativa e muito bem representada pelo padre Antônio Vieira. Morbidez, né? Sentimento de culpa. Como uma estética da contradição, a gente tem aí o Carpe Diem, ao mesmo tempo que ele sabe que a vida vai passar, que a vida é efêmera, né? Também tem que aproveitar o momento. O emprego da medida nova, que são versos decassílabos, característica do classicismo, né? Ora, mas não rejeita tudo do classicismo, só que não, né? Nem tudo. Algumas coisas, alguns aspectos estruturais permanecem. E as principais temáticas, né, apresentadas aí nessa estética é a fragilidade humana, a fugacidade do tempo, crítica à vaidade e contradições do amor. Principais autores do Barroco no Brasil, nós temos o Bento Teixeira, né, que é o precursor, o iniciador do Barroco aqui, né, em 1601, com a obra Prosopopeia, que é uma obra encomiástica para falar de uma família, a família Albuquerque, né, e uma tentativa aí de um épico, com muita referência em Camões. O nosso principal autor brasileiro mesmo, né, nascido em Salvador, lá no berço do poder da política, que é o Gregório de Matos Guerra, né, chamado de Boca do Inferno, Boca de Brasa, pelo poder crítico, né, que ele tinha, muito contundente, e foi um dos maiores representantes dessa literatura barroca, né? Reúne aí 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos, religiosos, né? Essa vertente filosófica, amorosa, religiosa, sacra, é bastante presente e dinâmico, né? Nessa produção vasta aí do Gregório de Matos. E o Antônio Vieira, né, que é muito conhecido como Padre Antônio Vieira, né, Antônio com acento circunflexo, agudo, não importa, que nasceu, na realidade, em Portugal e veio muito cedo para o Brasil, e é a principal referência na prosa, né, na construção de uma obra sermonística bastante representativa, literária, com uma construção argumentativa singular, única, né? Daí o seu valor até hoje, estudado por várias áreas do conhecimento, né? Até como uma referência na capacidade argumentativa de construção de um texto. Aqui nós temos o primeiro texto, né, do Gregório, tá? E é uma obra, a gente tem aí bem grande já no primeiro verso, Deus, né? Então a gente já imagina que é uma vertente sacra, religiosa. E esse texto diz o seguinte: quando Deus redimiu da tirania da mão do faraó endurecido o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou na redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sós vós, Senhor Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão o verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Vejam que interessante, né, que ele começa ali lá no lugar mesmo do povo hebreu, né, o Oriente e tal, e traz esse Deus que salvou esse povo para a Bahia. Para quê? Também para salvar essa população do cativeiro, né? Então ele está falando aí, esse faraó representa o poder, né, o governo da época. Então aqui, como elaboração de linguagem, uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por visão cética sobre as relações sociais,
preocupação com a identidade brasileira? Sim, mas não é evidente nesse poema, não. Crítica velada à forma de governo vigente? Perfeitamente. Reflexão sobre dogmas do cristianismo? Não. Questionamento das práticas pagãs na Bahia? Nada a ver, né? Então, é essa a letra C. Na questão 2, a gente tinha que fazer uma associação entre Bocage, né, que foi trabalhado em uma das aulas, que é uma referência para Gregório de Matos, ele como poeta português, né, e com características próximas, que transpõem poeticamente a experiência do autor na região colonial de Goa, apresenta alguns traços semelhantes aos dos poemas em que anteriormente Gregório de Matos enfocara a sociedade colonial da Bahia. Quais são os traços comuns entre esses dois autores, né, esses dois poetas? Nós temos aí a presunção de superioridade, crítica da vaidade, preconceito de cor. Né? Então, são as características que eles trabalham, aspectos, pensar que esses poetas, escritores, eram pessoas do seu tempo, né? Então, também envolvidas aí em questões de achar o branco superior, né? E enredados nesses aspectos, tá? As outras aí, elogio da mestiçagem, nunca, né? Eles estavam no outro lugar, eram pessoas abastadas, não tinham esse olhar. Elogio da nobreza local também não, sátira da mestiçagem, não chega a isso. Crítica da nobreza antiga, não, né? Estilo tropical, elogio da mestiçagem, nada. É, de fato, aí a letra A. Em tristes sombras, morre a formosura, em contínuas tristezas, a alegria. Então, nessa questão 3, eu devo identificar aí a figura de linguagem presente, que é uma das características do barroco, né? Tristezas e alegria. O que exatamente? É a antítese, né? Esse jogo de oposição, né? Metáfora, a literação, que é a repetição de som consonantal, né? Eufemismo, que é a suavização das questões, e nem é sínedo, que é uma ruptura, né? Então, é o jogo de oposição mesmo, à antítese. Triste Bahia, né? Que é o poema mais famoso, um dos mais famosos do Gregório, que faz uma análise, né? E uma fusão entre o processo de crise, né, de perda ali de espaço para a produção da cana-de-açúcar, e ele que tinha uma família que vivia, né, dessa produção, também se encontra nesse lugar de perda, né, da própria Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi, eu já tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocado, e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhudas simples aceitas do sagaz bichote, que é o estrangeiro. Ó, se quisera Deus que se de repente um dia amanheceras tão sisuda que for o de algodão teu capote. Nós já discutimos em sala, já discutimos em videoaulas, né, essa questão do texto, né, da semelhança entre o espírito, o estado de espírito do eu lírico, que coincide com o poeta Gregório, né, com a vida dele, e da perda, né, desse espaço de poder, a interferência estrangeira e a crítica que ele faz aqui. No que se refere ao poema Triste Bahia, de Gregório de Matos, e aos aspectos relacionados ao contexto cultural em que a obra foi produzida, assinale a alternativa correta. Nos 2 últimos versos da primeira estrofe, identifica-se uma aproximação de contraste, que é característica da produção literária do período barroco, né? Então, nós temos aí essa como a correta, tá? A gente vê, né, esse aspecto da contradição, né? Então, Bahia, que era rica e agora se encontra nesse lugar, né, inferior. Estilo de época, não, o soneto não era, né, é um resquício do classicismo. O poema, otimismo, também não, regularidade das rimas, apreciada na poesia, na prosa, não, nem na prosa não tem.
e o eu lírico afirma que passou de uma condição de penúria a uma condição de abundância, ao contrário, né? De acordo com o eu lírico, a máquina mercante é o que aí, né? Responsável pela melhoria? Não, né? Desenvolvimento do agronegócio, isso aí muito depois tem nada a ver. Caracteriza a exploração que empobreceu a Bahia, né? Não tem nada de riquezas, nem valorização de nada. A forma verbal trocando foi empregada no poema no sentido de transformando. Tá? Isso aí é a questão semântica, né, que vocês deveriam reconhecer. No que se refere à estética que pertence a Gregório de Matos, o autor de Triste Bahia assinala a alternativa correta. Né? Os poemas de Gregório de Matos, Sermões de Padre Antônio Vieira, assemelham-se nas cantigas de Maldizer. Aí é uma mistura, né, com o trovadorismo, não tem nada a ver. Dedicar a crítica social, utilizar da mesma linguagem de textos satíricos, não. E até porque, né, o padre Antônio Vieira se coloca muito mais no aspecto da prosa. O fusionismo aí se refere à fusão da arte, do Renascimento, da Antiguidade? Não, né? Existe o combate aí à Antiguidade, nós temos os valores medievais e não, né, da Antiguidade. Imagens bem nítidas sem um contraste de luz e sombra, bem como a presença de cores frias, sem apelo sensorial, nada a ver, é tudo ao contrário, né, em relação ao barroco. Otimismo do barroco, falou em otimismo do barroco já está errado, né, busca pelo prazer, consciência da efemeridade da vida, sim, mas não é essa. Então, nós temos aí a utilização de uma linguagem trabalhada, repleta de imagens e de figura dos poemas líricos de Gregório de Matos, corresponde ao gosto pela ornamentação excessiva do barroco. Exatamente. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende poesia, né? A poesia lírica, de caráter religioso, filosófico, amoroso e satírico, como nós estudamos. Ardoroso defensor da liberdade do homem, lutou contra a escravização do índio e a desumanidade com que eram tratados os escravos, né? Que é um jesuíta e quem é, né, considerado pela crítica literária o maior exemplo de conceptismo em língua portuguesa, exatamente, construção retórica, que até hoje ninguém ainda chegou perto, e é o nosso padre Antônio Vieira, que não é exatamente nosso, né, mas a gente colocou na nossa literatura. Estamos aqui na metade. Quantas manifestações literárias brasileiras aparecidas durante o período colonial, então isso vai dizer sobre a era colonial, né, sofriam forte influência da cultura portuguesa, mas no barroco começam a se apropriar de elementos da cultura brasileira, assim, né? Até pelas mãos do Gregório de Matos, a gente percebe isso, falar do local, da cor local, né? Da nação, então espírito nativista, que a gente também já estudou. E, por fim, a gente passa aí para o arcadismo no Brasil, tá? O arcadismo que vai ser uma oposição ao barroco e um resgate das características neoclássicas. Então, nós temos aqui, olha, quanto à forma, o vocabulário simples em oposição ao barroco, rebuscamento, né? Frase em ordem direta, ausência de figuras, de algumas figuras de linguagem, verso decassílabo, que também é uma influência do clássico, aqui faz sentido. E aí, quanto ao conteúdo, né, nós temos as características, aquele processo de fingimento poético, né, que a gente explica para vocês, em que o escritor Árcade, né, se finge de pastor e cria uma musa imaginária, mas que no caso do Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, é a noiva, a antiga noiva, né, que ele chama de Marília, a Maria Doroteia Seixas, e no caso do Tomás Antônio Gonzaga passa a ser Dirceu. Então nós temos aí o pastoralismo, o bucolismo, algumas frases em latim, faz sentido, né, porque é uma retomada do greco-latino, do greco-romano. Então, fugere urbe, fugir da cidade, aura mediocritas, que é o equilíbrio está no meio, né? O medíocre é o meio termo, é uma vida mais simples. Nós temos elementos da cultura greco-latina, os deuses pagãos, são completamente diferentes aí do barroco, das referências cristãs, religiosas, católicas, influência dos jesuítas, né? Nós temos que lembrar que no contexto aqui a gente tem ideias do iluminismo, uma racionalidade, né? Vinda aí da Europa e para nós a influência, né, do Marquês de Pombal, com essas ideias iluministas. Então, outro contexto, outra situação.
convencionalismo amoroso, né? Uso de pseudônimos, idealização amorosa, racionalismo, ideias iluministas. E o Carpentier também, que era a característica ali do barroco, não é? Mas aqui está muito mais presente, que é viver o momento, colher o dia. Os principais autores que nós temos, né? Então, Cláudio Manuel da Costa. Fiquem atentos que o Cláudio Manuel da Costa é aquele que vai seguir mais rigorosamente essas características árcades, né? É aquele que incorpora, de fato, essas características na sua produção. E uma produção dolorosa, com uma musa distante, né? Nós temos essas características. O Tomás Antônio Gonzaga já caminha um pouco mais próximo do romantismo. Então, dentro da poesia lírica, nós temos esses dois como referências, né? O Silva Alvarenga aparece aí na produção, na poesia lírica, né? Mas os dois primeiros são a nossa referência. Na poesia épica, né, que é aquele feito grandioso, a gente começa a esboçar a construção de um herói para esse épico, que é o indígena, né? Então, em Basílio da Gama, a gente tem lá o Uruguai, né? O Uruguai, que na Uruguai ainda, região, e especialmente com o conflito que de fato aconteceu na região dos Sete Povos, ali das Missões, né? O conflito entre jesuítas e indígenas de um lado e portugueses e espanhóis de outro, né? Que tem ali como produção desse conflito o Tratado de Madrid e toda a questão do domínio da região, né? E Santa Rita Durão, que criou a partir também de uma personagem real, né? Um náufrago, o Diogo Álvares, a produção épica Caramuru, que significa o filho do trovão, né? No tupi. E aí a gente tem, qual das alternativas contém apenas obras do arcadismo? Olha só, Caramuru, Uruguai, Marília de Dirceu. Né? É o que a gente tem. Todas as outras aí estão fora desse tempo, desse momento, né? Algumas são até obras contemporâneas que nada tem a ver com o momento árcade. Aqui a gente tem outro poema do Gregório, né? Que diz assim: discreta e formosíssima Maria, discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos a boca, o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade que o tempo trota a toda ligeireza e imprime toda a flor sua pisada. E não aguardes que a maduridade te converta em flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombria, em nada. Nós voltamos aí ao barroco, mas chama atenção, né, que Adonis, que há algumas referências também clássicas mitológicas aí. E aí a gente percebe que essa vertente do Gregório, né, é uma parte mais lírica, amorosa. Em Discreta e Formosíssima Maria, os tercetos ilustram aí o jogo metafórico do barroco, né? Sobre a fugacidade da vida, exaltando o prazer do momento presente. Aqui também a gente pode aplicar o Carpe Diem, né? Então, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces, nesse momento, né? Gentil descortesia, te espalha rica trança, goza da flor da mocidade, quer dizer, o desejo de viver o momento, exaltando o prazer do momento presente, que parece que não está relacionado ao barroco, mas tem o Carpe Diem ali, essa dualidade, esse conflito entre viver o prazer, né, ou se guardar para uma vida espiritual plena, né? Então, aí está meio misturada até com algo clássico. O poema de Gregório de Matos salienta a consciência da efemeridade e vanidade da existência, que é uma temática barroca. Sobre cultismo e conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco assinalem a alternativa correta. Então, nós temos como correta a letra D, que é o cultismo na Espanha, Portugal e Brasil, também conhecido como gongorismo, e seu mais ardente defensor, né, entre eles aí o padre Antônio Vieira, né? Mas essa não é a correta exatamente. Aparece como correta, mas não é. Depois eu vou conferir com vocês o gabarito, tá? O que acontece? O padre Antônio Vieira, né? Ele não é do gongorismo, ele é do cultismo, né? Com o sermão da 60ª.
Então, nós temos, olha, o cultismo opera através de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáforas, o conceptismo, atitude intelectual da argumentação, seria essa daqui. Tá? O cultismo e o conceptismo são partes construtivas do barroco que não se excluem, e é possível localizar. Na realidade, essa questão, eu não sei se ela foi exatamente para vocês dessa forma, né? Acredito até que não, mas não é para marcar a correta, né? Mas a incorreta, que é a letra D, todas as outras estão certinhas, tá bom? Então, é a letra D mesmo, mas pela oposição, pela não coincidência aí dessas características. Vamos para 15. Sobre o barroco brasileiro, é correto afirmar: caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos, sim, né? Mas que convive intensamente na unidade da obra em poesia, mas não na obra da prosa. Só esse final que está incorreto. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam imaginário bucólico. Bucolismo e ninfas, pastoras, musas, né? Tudo do arcadismo. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Né? Essa foi até uma questão de atividade, de exercício aí, depois para vocês. É exatamente essa. Né? Então, esse conflito, essa crise entre reforma e a contra-reforma, que é a reação da Igreja Católica em relação à crítica, né, luterana e protestante, também se coloca como o conflito que aparece no barroco. O cultismo caracteriza-se pelo jogo de palavras, sim, o conceptismo de ideias. O primeiro está unicamente presente em Gregório de Matos, o segundo unicamente aí é o que tira a verdade, né? Porque ambos também passeiam por outras características. O Gregório no conceptismo, o padre Antônio Vieira também aí no cultismo, então, né, essa não está correta. A realidade social e cultural do Brasil do século XVII é a mesma da Europa, nadinha, né? Nunca. Ali a gente tem a construção, uma constituição já aristocrática bem diferente, né, desse início ainda. Nós temos aí um período de poucos séculos, de pouco tempo, né, de formação da sociedade. Sobre o arcadismo, aqui na 16, é correto afirmar que expressa a sociedade medieval, não, né? Teocêntrica, rebuscamento das formas, tudo isso é do barroco. É também chamado de neoclassicismo, surgindo como uma releitura do renascimento ou classicismo, preconizando uma arte pautada pela observância das formas clássicas e dos ideais humanistas. O bucolismo e o pastoralismo podem ser citados como características do estilo no Brasil. Surge aqui como reação à arte, às concepções do mundo medieval, nada disso, né? Valorizando o passado greco-latino, está misturando aí contextos diferentes. Teve Cláudio Manuel da Costa, representante de que forma original recusou a motivação bucólica? Não, muito pelo contrário, ele seguia todas as fórmulas, né? do clássico, de Camões e tudo mais. Na 17, a gente tem também um poema famoso, né, do Tomás Antônio Gonzaga, em homenagem à sua musa, que foi em vida, né, a noiva perdida. Lembrar que esses autores, escritores, fizeram parte da Inconfidência Mineira, né, e foram presos. Cláudio Manuel da Costa morreu na cadeia, né, ainda razões que nunca foram explicadas pela história. E Tomás Antônio Gonzaga foi deportado, né, em Moçambique, para Moçambique, lá se casou, ficou, e Marília acabou sozinha aqui no Brasil. Então, Marília, que é a Maria Doroteia. Não sei, Marília, que tenho, depois que vi o teu rosto, pois quanto não é Marília, já não posso ver com gosto. Noutra idade me alegrava, até quando conversava com o mais rude vaqueiro. Hoje, ó bela, me aborrece, indo trato lisonjeiro. Do mais discreto pastor, que efeitos são que eu sinto? Serão efeitos de amor? Então, lírica amorosa total, né? E não era muito constante, nem uma experiência comum
que esse homem Árcade colocasse essa mulher como carnal, como real. A gente percebe, por exemplo, que a musa do Cláudio Manuel da Costa, Nise, ela parece muito mais distante, quase que incorpórea, ela não tem uma descrição física, ela não é uma pessoa, né? É um ser distante. Considerando a leitura do Excerto e os seus conhecimentos sobre o arcadismo brasileiro, é correto afirmar que a estética Árcade pressupunha uma atitude de evidente intenção sexual? Não, né? Até porque tem esse distanciamento, mesmo na produção do Tomás Antônio Gonzaga. O arcadismo brasileiro propôs uma poesia palaciana? Não tem a ver com essa mistura do trovadorismo, não. Os aspectos biográficos que circundam Maria de Dirceu são dispensáveis? Claro que não, né? Ele que se inspirou nela e na vida deles para fazer esse poema, essa produção poética. As liras de Dirceu mantêm um preceito de decoro ao retratar a beleza, exatamente, da amada, privilegiando especialmente o seu rosto. A poesia regionalista, né, não é regionalista, é bucólica, junto à natureza, não tem nada a ver. Mário de Andrade, poeta contemporâneo, moderno, né, na realidade moderna da literatura brasileira. Questão 18. Leia o poema de Tomás Antônio Gonzaga, transcrito a seguir, e marque a alternativa que aponta 3 características do arcadismo brasileiro que nem podem ser observadas. Que nele podem ser observadas. Desculpem. Essa é o trecho mais famoso, né, dessa lira. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar a lei e o gado, de tosco trato de expressões grosseiro, de frios gelos e de sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dai-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, aí ele se oferece, se oferta, né, como pastor e como alguém que tem como sustentar a amada, né? Eu não sou qualquer vaqueiro, eu não guardo um gado alheio, eu tenho propriedades, né? Eu tenho meu próprio rebanho. A penúltima questão diz o seguinte: sobre o arcadismo, é correto o que se afirma em: destaca-se nessa fase certo gosto pelo equilíbrio, simplicidade, harmonia a partir dos modelos clássicos antigos. É isso mesmo, né? Vamos ver por que as outras não estão corretas. Nesse período, o homem é regido pelas leis físico-químicas, hereditariedade, não, isso aí vai ser no século XIX, muito tempo depois. A poesia dessa época dá ênfase ao poder de vidência. Há nessa escola literária uma tendência à valorização do humor, com vistas a afugentar circunstâncias desagradáveis. Nós temos na produção de Tomás Antônio Gonzaga uma parte satírica, né? Mas não é característica principal, não é o centro da produção. Enfatiza-se na criação poética desse momento a utilização do valor sugestivo da música. Isso aí é simbolismo, que vocês ainda vão estudar. Por fim, né, um texto muito potente do Gregório de Matos aí, sobre a nossa origem indígena, né, da população originária aqui. Aos caramurus da Bahia, a coisa como ver um paiaiá, muito prezado de ser caramuru, descendente de sangue de tatu, cujo torpe idioma é copepá, a linha feminina é carimá, moqueca, petitinga, caruru, mingau de puba, vinho de caju, pisado em pilão de pirajá. A masculina é aricobé, cuja filha Cobé, um branco paí, dormiu no promontório de Paci. O branco era um marau que veio aqui. Ela era uma índia de maré. Cobepá, Aricobé, Cobé, Paí. Aqui a gente tem, né, o vocabulário, o significado aí desses termos, né? Então, depois vocês devem ter lido aí na prova, né? São vários termos indígenas do Tupi. E a questão 20, que é a última questão da prova, diz o seguinte: com base na leitura do texto 7, nos aspectos linguísticos e na composição estético-literária, marca a alternativa correta. A antítese entre o feminino e o masculino confere ao poema uma atmosfera densa e contraditória, típica do movimento barroco no Brasil, e o desvincula de uma tendência crítica social? Não, né? É bastante crítica aqui esse poema, como a gente vai ver. Na forma verbal a, né, no primeiro verso do texto 1, pode ser substituído por existe sem provocar qualquer alteração. A gente sabe que aí a gente tem a coisa, existe coisa, qualquer alteração, a gente tem uma alteração
teria sintática, né, de concordância, porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, né? Não é o caso do próprio verbo existir. Tá? Então, a carga sintática também muda aí. No último verso, o poeta abandona o caráter satírico e proclama a superioridade da língua indígena frente à língua do colonizador. Exatamente isso, né? O que ele quer provocar, que o indígena tem uma língua própria superior que foi imposta depois, que foi desrespeitada, né? Nós sabemos assim dos dialetos e da variação linguística das línguas, né? Hoje, antes contavam mais de 1000 línguas, né? Hoje tem centenas ainda, algumas, e tudo isso foi descredenciado, né? Pelo branco português, especialmente. O poema privilegia a sátira? Não, né? Aqui, nesse momento, é uma crítica mesmo. O emprego de vocábulos da língua indígena no poema constitui um obstáculo para o público leitor do século XVII, não porque, para eles, né, fazia parte ali do cotidiano. Tá? Para a gente aqui é mais difícil. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aí verificado, né, as questões, conferido direitinho. E aí nós tivemos só aqui a questão, deixe-me voltar a ela, que foi sobre... Deixa eu ver, não vou achar exatamente, né? Seria a resposta incorreta, tá? Da letra D. Aqui é essa 14, né? Tenham nela, a resposta está correta, mas é como a que estaria errada, né? Se foi essa exatamente o que vocês têm. Então é isso, eu termino por aqui, né? Com uma frase, como a gente sempre gosta de terminar essas aulas, né? Da Cora Coralina, neste momento. O saber a gente aprende com os mestres e os livros, a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Muito obrigada aí, e a gente se encontra em outra aula, em outra etapa.